Olá, essa foi a aula ministrada no Congresso Brasileiro de Anestesia. E pediram para a gente falar sobre crioprecipitado e concentrado de fibrinogênio no contexto do paciente politraumatizado. Bom, o trauma é a maior causa de óbito em pacientes jovens, chegando a ser a quarta maior causa de mortalidade no mundo. E uma hemorragia não controlada no contexto do trauma é a maior causa de óbito, chegando até metade das causas de óbito, responsável por metade das causas de óbito. E geralmente é um óbito que evolui rápido, em até 3 horas em 60% dos casos. O politrauma, até um terço dos traumas graves estão associados a uma coagulopatia induzida pelo trauma. Essa coagulopatia, a gente vai ver um pouquinho a fisiopatologia dela, ela aumenta até em 4 vezes a mortalidade, geralmente ela está associada à tríade letal, e hoje a gente inclui um quarto elemento, que é a hipocalcemia, né, que é o diamante letal. Bom, o que é então a coagulopatia induzida pelo trauma? Né? É uma alteração na concentração dos fatores de coagulação por perda, consumo e diluição. Né? No politrauma, a lesão endotelial leva a uma exposição do fator tecidual e consequente alteração na coagulação. Então, tudo isso vai gerar essas alterações nos fatores de coagulação. Também existe um fenótipo do trauma com hipoperfusão em que há uma ativação da anticoagulação endógena. Né? Tem parte dos tecidos são hipoperfundidos, né? Essa hipoperfusão leva a um entendimento que há alguma obstrução e uma ativação da proteína C, que é um anticoagulante. A coagulopatia induzida pelo trauma também está associada à hiperfibrinólise. E nesse contexto, o primeiro fator depletado na hemorragia massiva e na reposição volêmica é justamente o fibrinogênio, né, por perda, consumo, diluição, e também a hipotermia levando à redução da síntese e a acidose aumentando a degradação. Já é bem de conhecimento geral que quando o fibrinogênio cai abaixo de 100 pelo método Claus, é um fator independente de mortalidade. Então, entendendo que o fibrinogênio tem essa importância na coagulopatia induzida pelo trauma, como é que o fibrinogênio está no que toca os protocolos de transfusão maciça? Bom, esse aqui é um guideline de 2019 e sugere que o manejo inicial do paciente, quando ainda você não tem exame, seja feito de maneira cega, com plasma fresco congelado e concentrado de hemácias. Né? Alguns falam 1 para 1, 1 para 1 para 1 quando é plaquê também. E ele sugere que enquanto está descongelando o plasma, você poderia lançar a mão do concentrado de fibrinogênio. E aqui eu vou fazer um parêntese na aula e fugir um pouquinho do tema. Né? Então ele sugere que enquanto eu não descongelo, eu faça alguma coisa de concentrado de fibrinogênio. Acontece que isso pode dar a entender que eu posso repor o fibrinogênio com plasma. E isso definitivamente não é verdade. Eu fiz questão de fazer esse parênteses porque isso é uma coisa que confunde muito e até me confundiu muito no começo, porque muito me falava que não se devia repor fibrinogênio com plasma, mas eu não entendia muito bem. Por que eu não entendia muito bem? Porque a dose mais ou menos padrão que se usa de plasma fresco congelado, de crioprecipitado e de concentrado de fibrinogênio tem uma quantidade de fibrinogênio muito próxima. Então eu estaria repondo ali em torno de 2 gramas na dose padrão. Acontece que o que faz com que o plasma seja inadequado não é a quantidade de fibrinogênio, mas a concentração. Esse trabalho aqui é baseado em um modelo de computador em que eu reponho o fibrinogênio com plasma aqui em azul, amarelinho aqui laranja é o concentrado de hemácias que eles dão associado, verde é o crioprecipitado e rosa é o concentrado de fibrinogênio. Vejam aqui que, como eu tenho uma concentração do plasma, cadê aqui, ó, daqui, de 2 gramas por litro, que é correspondente a 200 miligramas por decilitro, eu tenho a concentração aqui máxima, ali um pouco acima de 150 miligramas por decilitro. Então eu não consigo repor de maneira adequada, às vezes, o fibrinogênio. Às vezes vou ter que fazer um volume muito alto para conseguir alguma coisa, enquanto que com o concentrado de fibrinogênio
ou com o crioprecipitado eu vou repor de maneira mais adequada. Então, só para fechar esse parênteses, o plasma não é adequado para repor fibrinogênio. Bom, então como é que então funciona essa reposição? Existem vários guidelines, né? O de 2007 primeiro já mandava repor quando caía o fibrinogênio abaixo de 100, e já tem um de 2016 que, no contexto da obstetrícia, porque a obstetrícia não só precisa, mas que tem uma quantidade de fibrinogênio maior no normal, né? Você já repõe na obstetrícia quando está abaixo de 200. Nos outros pacientes do trauma grave ou no perioperatório, com fibrinogênio abaixo de 150, indica reposição de fibrinogênio. E esses autores sugerem 3 a 4 gramas, tanto no contexto de hemorragia maciça no trauma, quanto no contexto perioperatório. Aí a dúvida que fica, que é a dúvida a ser discutida na aula, né? E eu vou repor com o quê? Com crioprecipitado ou com concentrado de fibrinogênio? E aí a gente vai passear por algumas coisas, as características e indicações estabelecidas, os ensaios clínicos laboratoriais, o risco tromboembólico, porque a gente sabe que o concentrado de fibrinogênio só tem o fibrinogênio, enquanto que o crio tem outros fatores relacionados à coagulação. O custo, né, e aí eu vou citar o custo do hospital, outros detalhes de logística e risco, e alguns estudos aguardados. Então, o crioprecipitado, além do fibrinogênio, o crioprecipitado tem antiplasmina e inibidor do ativador do plasminogênio, que são fatores associados à diminuição da fibrinólise, ou seja, de uma manutenção mais prolongada do coágulo. Além disso, tem fator 13, fator 8 e fator de von Willebrand. Então, há de se pensar que com o crioprecipitado você teria uma efetividade maior, às vezes uma melhora do coágulo. Porém, esse coágulo é mais forte, realmente é mais estável, mas ao mesmo tempo, ao inibir de maneira mais ativa a fibrinólise, eu levaria um maior risco tromboembólico. Um detalhe também a se considerar é que na Europa, há 15 anos, o CRIO foi retirado de mercado. Ou seja, se você for estudar qualquer ensaio europeu, tem essa consideração, e quando você for analisar o cenário europeu, você tem que levar isso em consideração, que lá não se usa mais CRIO de maneira alguma. Então, quais são as recomendações aqui no Brasil do Ministério da Saúde? Né? Esse guia para os componentes, ele fala que deve utilizar apenas na deficiência de fator 13 ou fibrinogênio, o CRIO precipitado. Então, quando é que eu vou usar o CRIO? Nessas deficiências e quando eu não dispuser do concentrado específico, de fator específico, né? O concentrado de fibrinogênio, o concentrado de fator 13 ou o concentrado de von Willebrand, quando o DDAVP não for indicado. Bom, e o concentrado de fibrinogênio, o que a gente tem para considerar? Que, em teoria, por ele ter só o fibrinogênio, que é o que está mais de maneira mais significativa baixo no paciente do politrauma, ele teria um menor risco tromboembólico, porque ele não estaria associado a outros fatores de coagulação. Porém, em algumas situações, é mais ou menos reconhecido que a sua efetividade pode ser menor justamente pela necessidade de outros fatores de coagulação, como na SEC prolongada, na estenose aórtica, porque eu também tenho uma deficiência de fator de von Willebrand por quebra através do estresse da estenose aórtica, ECMO, e em situações em que eu preciso realmente de outros fatores de coagulação. Então, o que é que os ensaios clínicos laboratórios nos dizem? Esse é um trabalho bem interessante que ele estudou o plasma depletado de fibrinogênio, né? Ou seja, ele pegou aquele plasma em que foi retirado o crio e avaliou com a adição de crio precipitado ou de concentrado de fibrinogênio. O que é que ele achou? Que o crio, ao se associar crio com plasma depletado de fibrinogênio, uma concentração menor de fibrinogênio conseguia trazer os exames à normalidade. Talvez por ele ter outros fatores de coagulação, a eficácia foi maior em retornar o tempo de protrombina e o tempo de trombofosfina ativada mais rápido para o normal. Já o concentrado de fibrinogênio não normalizou o tempo de trombina, assim como uma concentração mais alta, excessivamente alta de fibrinogênio, levou a um alargamento dos tempos,
né? Falando então assim, que o que é que eu tenho aqui? Então, que o crio precipitado traz mais rapidamente à normalidade os tempos de protrombina e tromboplatina parcial ativada, enquanto que o concentrado de hidrogênio em excesso pode levar a aumento desses tempos. Um detalhe é que o FIB-10, né, representou resultados semelhantes para os dois grupos, né? E aqui a gente tem uma visualização da microscopia eletrônica do coágulo formado com a adição de concentrado e de crio, né? Visualmente aqui o coágulo é mais uniforme, tem fibras maiores, maior densidade de fibras, com a reposição com crio, né? Então tem uma homogeneidade e uma densidade de fibras. Bom, esse foi um estudo bem interessante, apesar de ser um estudo piloto, mas ele difere de alguns outros estudos mais antigos. Por quê? Porque ele avaliou pacientes não só com hemorragia grave, mas com hemorragia grave e diagnóstico de hipofibrogenemia. Então, assim, se você comparar ele com outros estudos, muitas vezes eles fizeram avaliação com crio e com concentrado, mas ao fazer uma análise retrospectiva, eles viram que nem todos aqueles pacientes tinham hipofibrogenemia, certo? E o que é que ele achou? Que é o algoritmo do trabalho, é bem interessante, porque ele realmente é titulado a dose de acordo com a concentração, a concentração não, o FIB-10, certo? De acordo com o FIB-10, ele faz doses maiores de concentrado ou de crio. E a ideia do trabalho era avaliar se, pela mais fácil disponibilidade do concentrado, eu teria uma reposição mais rápida. E de fato ele encontrou que os pacientes que receberam concentrado adiantaram em média em meia hora o tempo para início do tratamento, né? Porque a gente sabe que o crio tem que ser descongelado, isso demanda tempo e consequentemente isso pode ser lesivo para o paciente. Bom, eu sei então que concentrado de EMA, concentrado de fibrinogênio, eu consigo adiantar o meu tratamento. Beleza. E o resultado clínico? E aí é uma coisa a se considerar nesse trabalho, um viés que aconteceu, né, pela amostragem pequena, em que os pacientes com concentrado de fibrinogênio apresentam maior mortalidade, porém, mais frequentemente tiveram que ser entubados no pré-hospitalar, tiveram uma média de escoma de score de coma de Glasgow bem menor, a média de 3, enquanto no grupo CRIO foi de 12. O TCE foi a maior causa de mortalidade, a gente sabe que a mortalidade pelo TCE vai muito além do sangramento. E os pacientes submeteram ao tratamento com concentrado também tiveram maior índice de intervenção cirúrgica para controle da hemorragia. Então, só por essas informações eu estou dizendo para vocês que o grupo de concentrado de fibrinogênio eram por si só mais graves. Então fica difícil uma avaliação maior. Inclusive os outros desfechos não tiveram diferença, né? Transfusão, tromboembolismo. E esses autores estão fazendo agora, eles estão recrutando para o FACE 2, que é uma continuação do estudo, tá bom? Fizeram também, desses mesmos estudos aqui do FACE, uma análise pós-hoc dos coágulos. Pegaram as amostras do estudo e fizeram análise dos coágulos através da microscopia eletrônica, assim como fizeram aquele outro trabalho com plasma depletado de fibrinogênio, né? E eles viram também que, mais uma vez, comprovaram que o coágulo formado nas amostras em que o crio foi adicionado, mostraram um coágulo mais uniforme, com fibras maiores, maior densidade e maior quantidade de fibras por espaço. Então, assim, mostrando uma vez que aquele trabalho de laboratório corresponde mais à realidade. Esse é um outro estudo, um estudo até com amostragem bem maior, mas foi retrospectivo e a gente sabe dos vieses que são passíveis dos trabalhos retrospectivos, né? Então, essas aqui foram as condições. Então, o que é que eles avaliaram? Pacientes que receberam crio ou concentrado e mais pelo menos uma unidade de outro hemoderivado nas primeiras horas de admissão. Por que eles fizeram isso? Eles queriam selecionar os pacientes que eventualmente tinham uma hemorragia mais grave. Então, aqueles que recebiam apenas o crio ou só o concentrado, eles consideraram que não tinha uma hemorragia tão grave, então não entraram no estudo. Bom, a quantidade de pacientes que receberam crio foi mais de 6 mil pacientes nesse período, né? Porém, por isso eles fizeram um pareamento por score de propensão. Então, o que ele achou? Que os pacientes com concentrado de fibrinogênio
tiveram menor necessidade de hemoderivado nas primeiras 24 horas como um todo, e também nas primeiras 24 horas, sem considerar as primeiras 4 horas, que é onde geralmente o paciente recebe mais sangue. Sugerindo que uma reposição mais precoce, e de fato essa reposição mais precoce veio, porque a reposição com fibrinogênio foi 20 minutos, em média 20 minutos mais cedo do que a reposição com crio, né? Que essa reposição precoce poderia ter um efeito benéfico em relação à redução de transfusão, né? Também reduziu o tempo de internação, mas não houve diferença quanto a complicações, tempo de ventilação e mortalidade. É interessante que na discussão esse trabalho ele traz uma comparação entre o estudo do FACE e esse estudo do Obeid. Bom, obviamente um foi prospectivo, outro retrospectivo, mas esse retrospectivo teve uma amostragem mais de 4 vezes maior. E o que é que ele considera? Que ele sugere que ao detectar que no estudo FACE os pacientes não receberam nem plasma fresco congelado e nem plaqueta, essa reabsorção precoce tanto com fibrinogênio quanto com crio, porque vejam que no estudo randomizado ele tem que preparar a estrutura para fazer o mais rápido possível os dois abraços, né, do estudo, que é crio, que tem que descongelar, e o concentrado. Se eu organizei o meu hospital para receber e fazer rapidamente esses repus precocemente, os pacientes como um todo tiveram a chance de ter a sua coagulação corrigida mais precoce. E aí, ele sugere isso porque os pacientes não receberam nem plasma fresco, nem plaqueta. Então, você conseguiu corrigir mais precocemente a hemostasia do paciente. No grupo FACE, que eu falei anteriormente, que houve uma maior mortalidade com concentrado de fibrinogênio, como eu falei, né, ele teve associado a uma maior intervenção cirúrgica e uma mortalidade por TCE. Então é difícil você comparar esses dois grupos. Então o que é que ele acha? Ele acha que o sucesso na terapia precoce no estudo FACE levou a não fazer plaqueta nem plasma fresco. E, no caso do FACE, o pior desfecho do grupo com concentrado foi por motivos secundários e não o fibrinogênio. E aí ele sugere que no estudo Obeid, por ser um estudo retrospectivo e de certa forma mostrar mais o que acontece na realidade, né, a redução de hemoderivados no grupo do concentrado de fibrinogênio deveu-se a uma reposição mais precoce. Esse aqui não é um estudo no trauma, mas em cirurgia cardíaca, mostra que o crio o concentrado de fibrinogênio não teve inferioridade no que toca o desfecho primário, que era o sangramento, né, nas primeiras 24 horas. Ele fala até que, nos casos de cirurgia eletiva e de pacientes não críticos, o concentrado de fibrinogênio foi melhor. Então, a gente tem com isso um direcionamento que a reposição de fibrinogênio precoce dá chance a um controle mais precoce da hemorragia, correção da coagulopatia e redução da transfusão. Então, agora a gente entendeu que, só para resumir essa parte, que na microscopia eletrônica o coágulo do crioprecipitado parece ser mais organizado, com maior densidade de fibras e fibras maiores, porém, no que toca a desfecho clínico, ainda não temos um resultado definitivo, porque o estudo controlado, randomizado, teve um viés, porque é uma amostragem pequena, e mostrou maior mortalidade com o concentrado de fibrinogênio, mas por motivos outros, como maior quantidade de pacientes com TCE grave, com score de coma de Glasgow de 3, em média, enquanto que o outro grupo foi de 12, com maior risco de intervenção cirúrgica para controle da hemorragia, mostrando então a hemorragia mais grave. Já o outro estudo mostrou com a diminuição de utilização de hemoderivados com concentrado de fibrinogênio, talvez por uma reposição mais precoce. Bom, falar um pouco aqui do risco de coagulação. Esse aqui é um trabalho bem interessante, mas não foi em trauma, foi em transplante hepático. Eles até 2014 não tinham o tromboelastograma. No final de 2014, começo de 2015, eles começaram o treinamento com os anestesistas, que a gente já vê um aumento do uso aqui. Desculpa, voltando aqui para trás, desculpa. Então, o que é que eles disseram? Que o ROTEM está associado ao maior uso de crio. Por quê? Porque ele diagnostica mais a hipofibrinogenemia. E
Será que esse maior uso de crio, por ter outros fatores de coagulação, estão relacionados a mais complicações tromboembólicas? Essa foi a pergunta a ser respondida. Aí eu mostrando aqui o gráfico, como eu estava falando anteriormente. Aqui é a quantidade de crio médio utilizado. Né? Vejam que a partir do 2014, 2015, houve um aumento. Por que houve um aumento? Porque a partir de agosto de 2015 foi instalado de forma definitiva o ROTEM. Mas nesse período aqui já havia, os médicos já estavam sendo treinados para a sua utilização, então já houve um aumento. O que é que eles acharam? Que realmente houve um aumento do uso de crio com a utilização do ROTEM e um aumento de complicações tromboembólicas. Apesar de que os pacientes no período 2, ou seja, no período após agosto de 2015, tinham maiores scores de gravidade. Então, será que o aumento do crio levou a essas complicações do uso do crio? Ou será que os pacientes eram mais graves e mais propensos a essa coagulação aumentada? O fato é que sim, que o crio aumentou o risco de complicações tromboembólicas em torno de 10%. O custo. Bom, a gente muito fala que o concentrado de fibromialgia é muito caro. Esses aqui são os preços de venda no hospital onde eu trabalho. Desculpa, preço de venda não, preço de compra, em que o hospital compra o insumo. Né? Então, o hospital compra mais ou menos a R$ 2.000 1 grama de concentrado de fibrinogênio e uma unidade de crio é mais ou menos R$ 1.000. Sendo que, considerando que cada unidade tem em torno de 250 miligramas, eu tenho o preço para 1 grama de R$ 4.000 e R$ 2.000. Então, acaba que o concentrado de fibrinogênio, apesar de falarem que é caro, ele acaba saindo mais barato que o crio. Outros detalhes. No concentrado de fibrinogênio, eu tenho uma concentração padronizada, certo? Eu vou dar o tanto que eu quero. Já no crio precipitado, até para eu definir qual a quantidade de crio precipitado que eu ia usar como padrão, é difícil, porque todo trabalho traz uma variação gigantesca na quantidade de crio que tem numa bolsa de quantidade de fibrinogênio que tem numa bolsa de crio. Então, é muito variável. Estocagem. O concentrado de fibrinogênio ele é um poliofilizado, dura até 60 meses se guardado em temperatura mais baixa. E ele é rápido, e após reconstituído, ele pode ser administrado em até 24 horas. Quanto que o crio ele tem que ser guardado congelado, dura só 2 meses mesmo congelado, e descongelado 4 a 6 horas. Então a gente vê que a logística do crio é muito pior. Como eu falei, então, a disponibilização é rápida com concentrado. Lembrar que a diluição exige uma técnica. Quando ao injetar o seu diluente no frasco de crio, você tem que injetar mirando na parede do frasco para que o diluente vá por baixo do pó liofilizado e vá diluindo aos poucos. Se você injetar em cima do pó do concentrado, ele vai formar uma espuma que vai ficar difícil a aspiração. Tá bom? Enquanto que o crio precipitado, a disponibilização demora pela descongelação propriamente dita. Além disso, no concentrado de fibrinogênio, eu tenho uma inativação viral, né, pela liofilização, eu não tenho anticorpos nem antígeno e eu não tenho necessidade de compatibilidade ABO, enquanto que no crio eu tenho risco de contaminação, trale, reação alérgica, e inclusive, teoricamente, sobrecarga volêmica, apesar de ser um volume muito pequeno. Futuro, né? Evidências de alta qualidade provenientes de ensaios clínicos randomizados sobre o momento, método e dosagem ideais de reposição de fibrogênio em termos de resultados centrais no paciente e implicações econômicas para a saúde permanecem limitadas. Então, eu dei a vocês o cenário, né? E a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Estamos esperando 3 estudos grandes, o CRIOSTAT 2, o FACE 2, que é aquela continuação do estudo piloto que eu falei, que assim, realmente ele vai dar um cenário maior, e o FRESH 2, que é um estudo baseado em concentrado de fator. Bom, então como é que eu vou definir? Eu vou ter que avaliar o cenário. Por exemplo, no pré-hospitalar, não tem nem como eu considerar a utilização de crio precipitado se eu, no meu protocolo do meu serviço pré-hospitalar, incluir a repulsão de fibrinogênio. Paciente chegou grave, ainda vai tipar o sangue, você conseguiu o resultado ali do fibrinogênio rapidamente, ou do Fibtem, ou do método Claus, e ainda vai pedir para o banco de sangue trazer, você quer rapidamente, você vai fazer o crio precipitado, você vai ganhar ali em 20 minutos a 30 minutos na reposição, né? Agora, eventualmente o hospital não tem o concentrado, né? A política do hospital é o seu crio, então você vai ter que usar o crio sem problema nenhum. Então você vai ver, vai avaliar o tempo de espera do paciente, e a condição dele.
E avaliar também o custo dentro da sua instituição, porque a gente sabe que isso varia de instituição para instituição. Era isso, espero que ajude nas decisões do dia a dia, principalmente no paciente do trauma.